Esse mês nós tivemos uma série de mensagens baseadas em parábolas e hoje nós vamos continuar estudando uma parábola. Eu queria convidar você a abrir Mateus 25. Essa parábola está em Mateus 25. Mateus 25, do versículo 1 ao 13. Um cuidado necessário. Fique alerta. Jesus voltará. Esse é o tema da mensagem de hoje. É uma mensagem que nos alerta para o fato de que nós prestaremos contas a Deus de como nós vivemos a nossa vida e o que nós fizemos com o sacrifício do seu Filho na cruz do Calvário. Todos nós prestaremos contas a Deus. Você pode perguntar à pessoa do lado se ela sabe que ela vai prestar contas? Diz assim, você está sabendo? Está esperto? Você vai prestar contas a Deus? Não dá para viver a vida como alguém que está a passeio. Sabe, essa parábola ela nos alerta para a necessidade de nós estarmos vivendo alertas, esperto. Por quê? Porque o diabo, nosso adversário, está nos atacando o tempo todo. E não é só culpa dele, é culpa nossa também. A nossa natureza pecaminosa, ela tenta o tempo todo puxar a rasteira. Então é melhor você ficar esperto. Se você quer, de fato, experimentar a plenitude da vida cristã que Deus prometeu. Eu nunca vi na minha vida um marido sair de casa dizendo, hoje eu vou trair minha esposa. Você já viu? Mas eu já vi muitos maridos que traíram a esposa. Você já viu? Eu nunca vi um jovem dizer assim, eu vou começar a usar drogas porque eu quero acabar com a minha vida, acabar com o meu futuro. Mas eu já vi muitos jovens que começaram a usar drogas e acabaram com a sua vida, acabaram com o seu futuro e acabaram com a sua família até. Eu nunca vi um crente em Jesus dizer, eu vou me afastar da igreja, eu vou esfriar. Mas você já viu o crente afastado, frio na fé, que apostatou da fé? Por isso que é preciso viver a vida com essa consciência de que eu preciso cuidar para que eu não me perca daquele caminho que eu entendi que era o melhor caminho para viver a vida. Essa parábola, em Mateus 25, na realidade, ela é a conclusão do que Jesus fala em Mateus 24. Mateus 24 é conhecido como o pequeno Apocalipse. Então, quando você lê Mateus 24, Jesus está falando do final dos tempos. E ele, no começo do capítulo 25, ele conclui esse assunto, ele dá um alerta e é uma mensagem de advertência, o 24 e esse começo do 25. Jesus deixa no final da sua vida duas mensagens muito claras, essa de 24 e 25, uma mensagem de advertência para que você esteja preparado para a volta de Jesus, e o outro, uma mensagem de consolo, lá em João 14. Na casa do meu pai, vou preparar lugar, e eu vou voltar para que onde eu estiver vocês estejam também. E ele segue por aí, dando consolo, por quê? Porque no mundo teremos aflições. A existência humana, ela tem muitos momentos de aflição, mas tem de bom ânimo, disse Jesus, por quê? Porque eu venci o mundo. Se você está com a sua Bíblia aberta, você dando uma olhadinha, você vai ver que Jesus conta a parábola, na realidade, usando uma situação no matrimônio. Eram 10 virgens amigas do noivo da noiva que estavam vindo num cortejo, trazendo a noiva da casa dos pais para a casa do noivo. É interessante porque Jesus pega essa dimensão cultural que todo mundo entende e ele fala sobre estar preparado para a volta de Jesus nos ares. E ele conta toda uma história de como aquelas moças estavam preparadas com o azeite e a demora do noivo não as impediu de continuar iluminando o caminho. Mas 5 delas, as insensatas, imprudentes, elas não conseguiram. Por quê? Porque acabou o azeite da sua lamparina e agora elas não tinham mais como acender aquela lamparina. O que me preocupa muito é o final da parábola. Porque Jesus diz, quando elas dizem, Senhor, abre a porta para nós, aquelas insensatas. E ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Se você fosse procurar nessa parábola qual é o cerne da mensagem que Jesus tem,
Nós podemos dizer que Jesus está acentuando a importância de estar preparado para a volta de Jesus. Você está preparado? Se Jesus voltar agora, o que você vai fazer? Vai sair correndo? Esse que é o ponto. Você está preparado realmente para encontrar-se com o Senhor? Na época de Jesus, quando ele conta essa parábola, ele está falando sobre os 3 estágios do casamento e eles entendiam esses 3 estágios. E ele está falando de uma situação em que estava acontecendo o 3º estágio. O primeiro estágio era o compromisso. As crianças eram recém-nascidas e os pais assumiam um contrato, um compromisso de que quando elas crescessem, elas casariam. E aquelas crianças cresciam sabendo quem seria o esposo, quem seria a esposa. Aqui na igreja tem uns casais com bebê que fazem isso, né? Já começa a fazer uns acertos para ver se dá certo. Mas naquela cultura não era ver se dá certo, não. Era estar definido e é assim. Depois do contrato, você tinha um segundo nível em que eles chamavam de noivado. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você já foi numa festa de noivado? Levanta a mão. Você está denunciando sua idade, viu? Antigamente tinha festa de noivado com presente. Você lembra disso? E a festa de noivado levando presente para os noivos. Porque era praticamente considerado que eles estavam casados. É por isso que no passado, quando uma moça rompia um noivado, era muito difícil ela arrumar um outro namorado. Porque era uma moça que já foi noiva. O rapaz que rompia um noivado, a família da moça ficava muito desconfiada quando ele começava a namorar alguém. Porque ele não é uma pessoa que já rompeu algo muito sério. José e Maria, quando o anjo anuncia a vinda do Salvador, eles estavam nessa fase. Era considerado o casamento, mas o noivo dormia numa casa, a noiva dormia noutra casa, não tinha relação sexual. Se o noivo morresse, a noiva era considerada viúva para a sociedade e era tratada como viúva. Mas aí tinha o 3º estágio. O 3º estágio é o casamento. Você teve a festa na casa da noiva, que era a festa do noivado, e agora você tem o casamento, que é na casa do noivo. E o noivo sai com seus amigos, e ele vai até a casa da noiva, pega a noiva e vem com a noiva para a festa do casamento que vai acontecer na casa dele. E é nesse trajeto que essas 10 moças vêm com aquelas lâmpadas para iluminar. É algo parecido com isso. Isso é uma miniatura da lâmpada que eles usavam naquela época. Você coloca azeite aqui, você tem um fio, você ilumina e aquele fio que está banhado no azeite vai queimando. E aquelas moças conduziam isso, mostrando que existia alegria e iluminando o caminho para chegar na casa do noivo. Essa é a situação da parábola. Elas estão na beira da estrada, esperando o noivo e a noiva passarem. Você já viu o noivo atrasar? Essa atrasou demais. Eu fui num casamento uma vez que a noiva atrasou quase 2 horas. Isso não é atraso, é desconsideração com os convidados que estão lá esperando. Mas eles atrasaram demais. E o que aconteceu é que elas dormiram. É com esse cenário que Jesus nos alerta para a insensatez do ser humano. A possibilidade que nós temos de não medir as consequências dos nossos atos. Eu diria que a primeira parte desse sermão, Jesus nos alerta da importância de nós vivermos com sensatez, sabendo que um dia prestaremos conta de tudo que nós fazemos. Veja lá, Mateus 25:1, o texto diz: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias, saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas, 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O que é uma pessoa insensata?
Quais as características de uma pessoa insensata? Eu fui procurar na internet, eu achei uma descrição que eu gostei. Diz assim: uma pessoa insensata é aquela que age de forma inconsequente, mostrando falta de sensatez e sabedoria nas suas ações. Alguém que pode parecer insano, anormal, difícil de lidar e entender. Também você encontra algumas definições que acrescentam desequilibrada, é uma pessoa irresponsável. Aí eu fui para a Bíblia. Gente, quando você cai em Provérbios, a quantidade de textos nos alertando sobre insensatez, eu destaquei 2 aqui. Provérbios 15, 2 diz: a língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama o quê? Insensatez. Provérbios 9, 6 nos diz: deixem a insensatez e vocês terão o quê? Vida. Andem pelo caminho do entendimento. Aí você vai procurar o que significa ser uma pessoa sensata, e eu gostei dessa definição aqui. Uma pessoa sensata é aquela que demonstra bom senso, razão e equilíbrio em suas atitudes, pensamentos e decisões. Uma pessoa sensata é alguém capaz de analisar situações de forma objetiva, considerar diferentes perspectivas e tomar decisões prudentes e fundamentadas. Essas não são qualidades essenciais na vida de um discípulo de Cristo? Parece que você ser discípulo de Jesus é alcançar sensatez na vida. Quando Jesus chama aquelas moças, umas de prudentes, outras de não prudentes, umas de sensatas, outras de insensatas, ele está olhando para nós e dizendo: e vocês? Como você tem vivido a vida? De uma forma sensata ou com insensatez? Você deseja ser uma pessoa sensata? Quando eu vivo a vida com consciência de que eu prestarei contas de tudo que eu fiz ou deixei de fazer para Deus, isso traz sensatez para a minha mente. Eu, com temor, eu começo a andar e dizer como eu posso refletir esse compromisso que um dia eu fiz como discípulo de Jesus. É interessante porque Jesus, quando ele termina o Sermão do Monte, você lembra, lá em Mateus capítulo 8, Jesus termina o Sermão do Monte falando sobre 2 homens. O primeiro, ele ouviu a palavra e ele construiu a vida dele sobre a areia. E o outro ouviu a palavra de Jesus e construiu a vida dele sobre a rocha. Vieram os ventos, as tempestades, as lutas, as adversidades, e o que aconteceu com esse aqui? Ele teve uma grande ruína, porque estava sobre a areia. Aquele que ouviu e obedeceu, que construiu sua casa sobre a rocha, vieram as mesmas tempestades, as mesmas circunstâncias, as mesmas dificuldades, e quando aquilo bateu na casa, na vida dele, ela permaneceu. Onde é que você está construindo a sua vida? Na rocha eterna ou em valores dessa sociedade que não sabe de onde veio e para onde vai? Onde você está construindo a sua vida? Essa parábola nos confronta porque Jesus vai voltar e eu vou ter que prestar contas da minha vida. Então eu preciso viver com sensatez, eu preciso viver preparado para esse dia em que eu me encontrarei com o meu Criador. Hoje pela manhã sepultamos a nossa amada irmã Zilda, tesoureira da nossa igreja por 40 anos. 40 anos. Tem muita gente aqui que nem isso de idade tem. 40 anos servindo ao Senhor como tesoureira da nossa igreja. Irmã Zilda faleceu. Hoje ela está andando naquelas ruas de ouro, ministro Rodrigo. Ela está lá fazendo festa com Jesus. O pessoal está até dizendo que ela está batendo papo com a irmã Jamile, uma das fundadoras da nossa igreja, que era muito amiga dela. Eu não sei o que ela está fazendo lá, mas o que eu sei é que é um lugar que eu quero estar. Você quer estar lá? Diga amém. Eu quero estar lá, por isso que eu quero estar preparado. Veja lá no Mateus 25, a partir do versículo 5. Dê uma olhadinha lá. O noivo demorou a chegar, todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproximou, saiam para encontrá-lo. Então todas
Virgens acordaram, prepararam suas candeias, as insensatas disseram às prudentes, dei-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas dormiram. Tem muita gente passando por essa vida dormindo. Dê uma olhadinha nesse vídeo agora. Una mattina mi son svegliata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliata, con l'invasor, un partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Zobuďte sa, vyberte si najvýhodnejšie povinné zmluvné poistenie. Ele estava dormindo. Eu me lembro uma vez que eu e ele chegamos de uma viagem internacional e nós tínhamos que dirigir 1h30 de carro. Nós estávamos muito cansados. Muito. Sabe aquele negócio que você fica assim, você tem dificuldade de ficar de olho aberto? Tanto sono que nós estávamos. Entramos no carro. Eu coloquei o ar-condicionado no máximo e virado para mim. E eu dizia assim, Ed, conversa, fala. Ela, eu não quero falar, eu estou cansado. E eu digo, não fala, porque senão eu vou dormir aqui. E nós vamos bater esse carro. E foi 1h30 de viagem, lutando com esse sono. E tem pessoas por aí que estão lutando com sono, que vai levá-los à perdição eterna, gente. Porque eles não estão preparados para encontrar com o Senhor. A maior parte da humanidade está desprevenida. Como nós precisamos ter consciência disso? Existe um galardão para quem ama a volta de Jesus, você sabe disso? Quem vive com essa expectativa no coração da volta de Jesus, existe um galardão prometido. Quando você vive com essa consciência de que Jesus está voltando, que eu vou prestar contas, então eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou deixar de fazer isso ou deixar de fazer aquilo, a nossa vida muda o foco, muda a maneira de nós avaliarmos o que acontece. Dê uma olhadinha no versículo 7 lá, 25, 7. Então todas as virgens acordaram, prepararam suas candeias, as insensatas disseram às prudentes, deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Eu vejo aqui uma advertência muito importante para nós. Nós temos a tendência de ver a vida cristã simplesmente com o deixar de pecar, não pecar mais. Pecado de omissão, pecado de ação, pecado de intenção, pecado de direção, mas aqui era errado elas dormirem ou não dormirem? Não, não estavam pecando. Era errado elas compartilharem o azeite delas e correrem o risco delas ficarem sem azeite? Não. As 4 que são imprudentes, para mim você pode olhar como aquelas pessoas que você ama, que você tem afinidade com elas, mas elas não têm temor a Deus, e elas começam a influenciar a sua vida, as suas decisões, por causa da amizade, do relacionamento próximo, e você não percebe que elas podem roubar o azeite da sua lâmpada, tirar a paixão do seu coração, tirar de você o desejo de estar com o povo de Deus, de crescer na fé, e com muita facilidade essas pessoas que convivem conosco, que nós amamos, são queridas, são amigos nossos, mas elas não conhecem o mesmo Salvador e não estão esperando Jesus. Então elas vivem como as insensatas, sem planejar. Aquelas consideraram, pode ser que o noivo demore, então é melhor levar uma vasilha de óleo junto para manter minha lâmpada acesa. Elas não, elas viveram o presente, elas viveram o que estava acontecendo, curtiram aquele momento em que elas chegaram juntas, com a lâmpada acesa, esperando o noivo, mas elas de forma inconsequente. Elas não se viram como alguém que podia perder a oportunidade de entrar na festa do noivo. Pessoas que nós amamos e que não conhecem a Jesus e acham que está tudo bem. Não vai acabar em pizza. O trono branco do julgamento do dia final não é Congresso Nacional. Não vai acabar em pizza. Ali tudo vai ser revelado. E aqueles que pertencem ao Senhor viverão com o Senhor para todo sempre. Você vai viver eternamente com o Senhor? Você tem essa certeza? Diga amém.
Se você tem dúvidas, você tem a oportunidade hoje de resolver isso. E acertar que de hoje em diante eu não tenho mais dúvidas. Hoje é o dia de salvação. Se você vê a partir dos versículos 9, o diálogo que elas têm, elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão vocês comprar óleo. Quando Jesus voltar, muitos reconhecerão tarde demais que não deram importância à verdadeira fé. Elas saíram para comprar, mas já não tinha mais tempo. Elas saíram para comprar, mas não tinha mais tempo. Existiam lugares que vendiam óleo, mas não tinha mais tempo. Hoje é o dia da salvação, é que a palavra nos diz. Não é amanhã, não é depois, é hoje. Aquelas jovens que tinham azeite extra não estavam sendo egoístas. Elas estavam simplesmente reconhecendo que eu posso te ajudar, mas eu não posso me prejudicar. É por isso que Jesus disse que os 2 mandamentos eram amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. O amar ao próximo de forma saudável é não prejudicar a mim mesmo. Mais tarde, elas conseguiram azeite, mas era tarde demais. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que eu não as conheço. Aquelas 5 prudentes acenderam suas lâmpadas, ficaram esperando. Quando o noivo e a noiva chegaram, elas se juntaram ao cortejo e foram celebrando. As 5 imprudentes que saíram para procurar, quando elas chegaram, a porta já estava fechada. A porta já estava fechada. Mais tarde vieram as outras. Senhor, Senhor, abra a porta para nós, versículo 11. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Quem são vocês? As moças que estavam com as lâmpadas para conduzir nosso cortejo já nos conduziram. Você conhece alguém que está correndo risco de encontrar a porta fechada? Que ouviu o Evangelho? Conhece o Evangelho? Já teve muitas oportunidades, mas nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador? Nós temos que orar e fazer todo o possível para que essas pessoas estejam preparadas para aquele dia. Muitos mudarão de opinião quando Jesus voltar, mas será tarde demais. Eu queria mostrar um vídeo para vocês. O Vitor, da comunicação, ele disse que era um vídeo retrô. Eu mandei para ele para ver se dava para mostrar, né? É um vídeo antigo, mas tem uma mensagem que eu acho que vai abençoar seu coração. Dê uma olhadinha. O plantão do Jornal da Última Hora informa. Acabou de ser registrado em todo o mundo um boletim de ocorrência que informa o desaparecimento no mundo de milhares de pessoas. Repito, milhares de pessoas desapareceram em todo o globo terrestre. Não se tem um número exato, mas presume-se que tenha alcançado um número bem maior que o anunciado, podendo se tornar em milhões, segundo as autoridades. Vários voos foram cancelados por falta de segurança. Segundo a Infraero, aviões no mundo inteiro caíram, pois pilotos simplesmente sumiram. O caos também se instalou no trânsito, tendo sido registrado um grande número de acidentes. Hospitais não têm dado conta de atender a tantos pacientes. Existem mães em desespero, pois suas crianças e bebês também sumiram. Existem rumores que indicam um ataque alienígena e há quem acredite que Jesus raptou essas milhares de pessoas. Testemunhas acreditam ter visto um forte clarão, seguido de um estrondo e um ser como forma de um homem nas nuvens. Vamos acompanhar algumas imagens flagradas por câmeras de segurança. As imagens que você vê foram capturadas por câmeras de várias partes do mundo. As mesmas já foram analisadas e comprovadamente não se trata de nenhum tipo de montagem. Câmeras de parques, shoppings, estacionamentos, igrejas e monitoramento do trânsito são imagens reais e assustadoras. O mais impressionante foi o registro de um hospital infantil onde funcionários alarmados diziam que, em um único momento, todas as crianças desapareceram. A todo instante, temos recebido imagens como essas, vindas de todas as partes do mundo.
Chefes de Estado no mundo inteiro estão alarmados, mas ainda não se pronunciaram. Nosso correspondente nos Estados Unidos fala agora direto da Casa Branca. Alô, João Bergson. Olá, Cristina Lima, aqui nos Estados Unidos, bem como na Inglaterra, Japão, no Canadá, na Grã-Bretanha, enfim, em todo mundo o caos está instalado. Vários acidentes aéreos foram registrados, ainda não se pode calcular o número de vítimas. O trânsito também sofre com tal fenômeno, sendo registrado o número recorde de congestionamento. Os trens estão parados. O trem de Chicago, no leste do estado de Dakota do Norte, também não está operando. Várias chamadas pelo 911 de todo o país. Chamadas de Nebraska, Nova York, Arizona, do Kansas, da Flórida, de Ohio, Mississippi, de Nevada, da Virgínia, chamadas do Texas, de Washington, de Utah, Louisiana, do Colorado, da Geórgia, de Michigan, de Nova Jersey. Enfim, chamadas de todo o país pelo 911, chegando até a congestionar as linhas. Várias igrejas evangélicas não abriram suas portas no dia de hoje. Mesmo assim, foram invadidas pelos fiéis e permanecem lotadas durante o dia inteiro. Todos aguardam um pronunciamento por parte do governo, que ainda não aconteceu. Cristina, nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com mais informações. Fiéis de várias denominações dizem que aconteceu o arrebatamento da igreja. Perguntados sobre o porquê de não terem sido levados com os outros, muitos lamentavam e choravam, dizendo que poderiam ter levado Jesus mais a sério. Encerramos por aqui. Outras notícias logo mais no nosso telejornal, ou podemos voltar a qualquer momento trazendo mais informações. Como que eu posso ter certeza de que eu tenho esse Jesus e que eu estou preparado? Eu queria ler um texto em 1 João com você, 1 João 5. Vamos ler juntos, em uníssono? Vamos lá? E este é o testemunho, vamos lá? E este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Natanael, você pode vir me ajudar aqui? Natanael me ajudou no primeiro culto. E eu dei de presente para ele essa Bíblia. Bonita a Bíblia, né? Eu dei de presente para ele. Ele ficou feliz. Obrigado. Nada. O que você tem na tua mão? Uma Bíblia. Uma Bíblia. Você pode me devolver? Aí eu peguei essa Bíblia e fiz assim. Toma a tua Bíblia de volta. O que você tem na mão agora? Uma Bíblia e uma caneta. Ué, mas eu te dei a Bíblia. Como é que você tem a caneta? Veio junto. A caneta veio junto? Sim. Obrigado. De nada. Quem tem o Filho, tem a vida. Porque a vida vem junto. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Porque a vida vem junto com o Filho. A minha pergunta para você é se você tem o Filho. A palavra nos diz que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o levantou dos mortos, serás salvo. Simples assim. Você pode abaixar a sua cabeça? Em oração. Eu queria falar com você que está aqui. E que, sinceramente, diz, eu não estou preparado. Eu não tenho filho. Eu até venho à igreja de vez em quando, mas eu não tenho Filho de Deus. Eu queria desafiar você a fazer uma oração para que hoje seja o começo de uma nova história. O começo de um momento em que você vai ter certeza de que você tem o Filho e tem a vida eterna. Faça uma oração dizendo, Senhor meu Deus, eu me arrependo dos meus pecados, diga isso. Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Você fez essa oração? Levante o teu braço bem alto onde você está para que eu possa ver. Você fez essa oração? Levante o teu braço bem alto. Onde você está? Graças a Deus. Já vi ali atrás. Já vi. Mais alguém aqui no meio? Graças a Deus. Pode abaixar. Mais alguém? Graças a Deus. Pode abaixar. Mais alguém? Mais alguém aqui nesse canto, desse lado? Alguém fez essa oração? Levante sua mão bem alto, dizendo, pastor, eu fiz essa oração. Eu confesso Jesus, eu quero ter o Filho porque eu quero ter vida eterna. Graças a Deus. Pode abaixar aqui. Já vi aquele menino. Mais alguém? Levante sua mão. Graças a Deus, aquela senhora. Pode abaixar. Graças a Deus. Mais alguém? Tempo especial seu com o Senhor. Tempo em que você vai dizer, olha, a partir de hoje esse assunto está resolvido. Eu vou estar preparado para a volta de Jesus. Eu quero
aprender a viver uma vida com sensatez, com a direção do Espírito Santo. Mais alguém? Levante sua mão. Onde você está? Vamos todos nos colocar de pé. Graças a Deus, aquela senhora ali já vi. Você que levantou a mão, por gentileza, vem aqui à frente. Nós queremos orar com você. Você pode fazer isso? Saia do seu lugar onde você está e vem aqui à frente. E nós vamos orar por você. Pode vir aqui à frente. Nós vamos começar a cantar. Isso, graças a Deus, pode vir. Nós vamos precisar da ajuda de líderes da nossa igreja, pastores, ministros, líderes de pequeno grupo. Venham aqui nos ajudar. Isso mesmo, pode vir. Pode vir, minha senhora, isso mesmo. Tempo especial com o Senhor. Isso, olha lá, que coisa linda. Graças a Deus. Isso, vem aqui. Graças a Deus. Que bom. Deus abençoe. Deus te abençoe. Venha com ele, pode vir com ele. Que bom. Temos um menino ali. E temos uma senhora aqui, uma jovem senhora aqui. Temos um menino ali no canto. Deus falou com você, esse é tempo de decisão. Saia do seu lugar, venha até aqui. Queremos orar com você. Queremos orar por você. Convidar você agora, que já tomou uma decisão ao lado de Jesus um dia. E eu queria convidar você a se colocar de joelhos, renovando esse compromisso e dizendo: Deus, me ajude a estar com o meu coração ardendo de gratidão pela salvação que eu recebi. Me ajude a viver com essa expectativa da volta e sabendo que eu prestarei contas das minhas ações. Você pode se ajoelhar onde você está com esse gesto, dizendo: Deus, pela fé, eu agradeço ao Senhor pela vida eterna que eu ganhei. Eu me coloco no teu altar, Senhor, pedindo que o Senhor esteja trabalhando na minha vida. Enquanto você está orando, o vocal vai continuar cantando essa música tão linda para abençoar o nosso coração. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Deus amado, nós te agradecemos porque o teu Espírito aquece o nosso coração. Nós queremos sim viver com essa consciência de como fomos perdoados pelo Senhor, da nova vida que podemos experimentar com o Senhor. Ó Deus, nos ajude a viver com essa consciência de que prestaremos contas das nossas decisões, da maneira como vivemos a nossa vida. Que na expectativa da tua volta, nós sejamos despertados para viver em santidade, Senhor. Abençoa esses que estão à frente, dizendo: eu tomo uma decisão ao lado de Jesus. Eu resolvo essa questão no meu coração. Senhor amado,
nós oramos por cada um deles com teu Santo Espírito. Cele essa decisão agora, Deus. Nós oramos assim, no precioso nome de Jesus. Amém. Amém.